E o Silvio me pegou de surpresa hoje com a notícia que eu não tinha ideia, com uma informação que eu não sabia. O Silvio Nascimento é sobrinho neto de Narciso Vernizzi, que era o homem do tempo aqui da Rádio Pan-Americana, na época de Cláudio Karsug, do Barão, do Wilson, né? O pai do Emerson e do Wilsinho, que fazia a Fórmula 1 aqui, e me falou, inclusive, que Narciso Vernizzi, não posso esquecer esse nome, que eu lembro como homem do tempo, começou com esporte, né? Fazendo esporte aqui na Jovem Pan. Pois é, ele já trabalhava aqui na Pan, acho que chamava Rádio Pan-Americana, né? Isso, Rádio Pan-Americana. E no começo dos anos 50, ele era um cara... Ele tinha o veio jornalístico, né? E ele era um cara inovador e ele criou... eu não sei muito bem a história, mas eu lembro que houve uma resistência na época, mas assim que ele criou o plantão do esporte no rádio, foi uma coisa que pegou e aí foi embora. Ele foi, inclusive, um dos responsáveis por contratar um jovem, né, estrangeiro chamado Cláudio Karsug. Mas o meu tio, ele era irmão da minha avó, era um cara muito legal, uma pessoa muito acessível, muito tranquila, era um cara que tinha uma visão ampla das coisas, né? Ele não era um jornalista ou uma pessoa, né, que se centrava muito numa coisa e ficava ali quieto. Ele tinha essa abertura. Tanto que depois desse sucesso estrondoso, lançou muita gente, trabalhou com Barão, trabalhou com vários grandes nomes da época, né? E a Rádio Pan-Americana era... Não, e foi uma referência dessa história pra gente de homem do tempo, né? Justamente. A gente não tinha essa referência. Justamente, um dos interesses dele eram coisas internacionais, assuntos internacionais, e ele começou a prestar atenção na meteorologia americana, que era uma coisa que os americanos sempre tiveram uma certa... Até obsessão. Até né? hoje. Até obsessão. E ele começou a ler, montou um estúdio na casa dele, ele morava em São Roque, ele montou um estúdio onde ele falava frequentemente com a NASA, ele criou amigos lá por rádio amador. Incrível. Então, e ele discutia, ele aprendia, ele pedia informações, ele foi aprendendo, e o que ele fazia, por mais que... na época não se chamava meme, né? Mas a gente fazia brincadeira, o mundo fazia brincadeira. Ele era um cara muito sério, ele fazia isso muito sério, fazia direito e ele tinha essa verve de profissionalismo. Então ele não chutava nada. Errar faz parte do jogo, mas ele não chutava nada, ele era um cara muito sério. Foi outro grande sucesso, ele ficou com essa marca, ficou conhecido com isso. Até hoje, né? Os meus primos ficaram conhecidos, né? O meu primo, o filho dele, o Celso, o mais novo, que mora em Peruíbe, ele detém a marca Homem do Tempo e ainda faz isso, né? Ele tem um canal no YouTube, tem um canal também eu acho que no TikTok, enfim, ele continua fazendo isso. Não, muito legal. Silvio, eu queria aproveitar um pouquinho dessa bagagem que você tem, né? Um cara que já falou de esportes, de Olimpíadas, ou seja, esportes em geral, a gente está aqui no mês de Olimpíadas, mas de automóvel, de automobilismo, já levou bronca de Ayrton Senna. Então, para trazer um pouco esse expertise e principalmente com uma dúvida uma orientação recorrente aí para o jovem que vai para a rua, que está fugindo um pouquinho dessa compra do primeiro carro. Como você vê essa evolução desses últimos 30 anos da indústria automotiva? O que mais te impactou, Silvio? Olha, eu te digo, eu sou um cara que gosta muito de tecnologia. Então, a tecnologia, de uma forma geral, isso também é inerente à própria evolução de tudo. Mas a segurança, eu acho que a segurança é a coisa que mais impactou. E as pessoas que conseguem entender, né, o tanto de segurança que hoje os automóveis oferecem, eu acho que ela consegue ter um prazer maior em desfrutar o carro e aumentar a própria segurança e desfrutar melhor. Eu acho que isso, a segurança para mim, eu acho que foi a coisa, tudo relacionado à tecnologia, né? Então você tem tecnologia hoje que tem alerta de atenção, se os seus olhos fecham, o carro avisa, se muda de faixa, o carro avisa, se o carro da frente começa a frear, o carro freia sozinho, enfim, tem todo um pacote, o número de airbags, então, e é eletrônica embarcada te ajudando na segurança, ou seja, é para você usufruir mais do carro. Né? Tá, e para a gente deixar você também um pouquinho ligado na tomada, como que você vê o universo de eletrificação, essa nova onda que
que na verdade eu chamo assim, né? Eu acho que a gente está na terceira onda da eletrificação aqui no Brasil. Claro, a gente não pode esquecer que lá atrás, nos primórdios do século, já tinham carros elétricos, pouca gente lembra disso ou sabe disso, mas essa terceira onda, essa terceira grande onda aqui no Brasil, como você vê a eletrificação aqui e globalmente? Até lembrando que o carro elétrico aqui no Brasil começou com Amaral Gurgel, né? Com Gurgel, Alex, eu sinto assim, não há como escapar da eletrificação, porém eu vejo que é um momento ainda muito atribulado em relação a definir de que forma, né? Você tem países mais preparados, países menos preparados, os carros estão evoluindo muito rapidamente, né? Você tinha um problema de autonomia. O primeiro carro que em 2010... eu fui aos Estados Unidos fazer o lançamento do Volt. Você foi o primeiro brasileiro que Sim. eu lembro de testar um carro elétrico. Sim. E foi o Volt da GM. Foi o Volt da GM, eu fui para os Estados Unidos, foi um lançamento... Qual que era a autonomia do carro na época? Era uma coisa ridícula. Quase nada, né? 40 quilômetros. Olha só. Só elétrico eram 40 quilômetros. Então, existia aquela pesquisa americana que fala, não, porque o americano usa o carro para andar só 20 quilômetros para ir, 20 quilômetros para voltar, então 40 quilômetros dá. Então era um negócio meio maluco, bateria gigante, e ele era híbrido, né? E era um sistema híbrido ainda... Não tinha o plug-in, né? Não. Era essa regeneração da bateria, Isso. como é o Prius, né? O mesmo sistema do Prius, que você não liga ele na tomada, na verdade ele faz a regeneração. Na verdade o motor acabava funcionando como um gerador, Sim. Né? Que abastecia. Mas enfim, então foi... Ali naquele momento ainda era tudo muito obscuro, era muita dúvida. Depois, aí em 2017, eu fui... Estamos falando então 14 anos atrás. Isso. Em 2017, eu fui à Europa para fazer uma capa de veja sobre carro autônomo. Que aí sim, era um pacote mais completo, né, com tecnologia eletrônica embarcada e junto com eletricidade. Aí tinham várias coisas. Ali que eu conversei com o engenheiro da Audi responsável pelos projetos, que era um brasileiro, aí ele me esclareceu algumas coisas. Ele falou, olha, tem algumas coisas que eu não posso dizer, né, por causa da posição e da própria empresa. Ele falou, mas olha, o carro autônomo, né, como as pessoas imaginam, vai levar muito tempo, porque enquanto houver um humano, né, ao volante, vamos ter problema com o carro autônomo, que o problema não é o autônomo, é o humano ao volante, que decide coisas que ninguém espera. Mas o futuro é o carro elétrico. Aí eu comecei a prestar mais atenção nisso, né? Aí já não faz tanto tempo, 7 anos, mas é tudo muito rápido, é difícil de acompanhar. Cada dia que eu leio uma notícia, né, de algum, seja um fabricante chinês, seja um fabricante sueco, sempre tem muita novidade, está andando muito rápido. E eu acho que falta só, eu acho que assim, não dá para abrir mão, isso é inexorável. Mas falta ainda ajuste fino. Falta. Infraestrutura. Falta. Eu vejo isso